Senhor presidente, Monsenhor Cavalcante e caros colegas, antes de mandar, eu quero aproveitar o momento para fazer um registro do prefeito Bolinha e do vice-prefeito Giuliari da cidade de Itapema, no nosso litoral catarinense. Itapema é uma cidade que fica ali perto da região de Itajaí, Balneário Camboriú. Aliás, Itapema é uma cidade que, nos últimos 3 anos, é a que mais tem crescido em população em Santa Catarina. Os 3 anos consecutivos. Itapema está quando chega o verão, a época de praias, de veraneio, uma cidade de 50 mil pessoas, ela vira para 500 mil de pessoas. Então, eles estão aí se preparando, buscando apoios para preparar a infraestrutura, a mobilidade, logística, para o grande e promissor município de Itapema, lá em Santa Catarina, que, aliás, não só o Brasil ali, o Mercosul, os países do Uruguai, da Argentina, esses lugares aí costumam frequentar muito Itapema na época de fim de ano, janeiro, fevereiro. Aliás, até não tem época, já está uma sequência muito forte daquele município. Então, eu faço um registro dos dois do prefeito e do vice, o Bolinha e o Giuliari, que estão na tribuna de honra aqui do Senado Federal. Mobilidade urbana, uma questão de vida. Mobilidade é uma questão de vida, sem dúvida alguma. E vou tecer alguns comentários em relação a isso nesta tarde. Discutir mobilidade no Brasil, além de uma questão de planejamento urbano, além disso, é também até uma questão de saúde. Buscar alternativas viáveis e humanizadas deve ser uma prioridade. Os números são impressionantes. Ao fim de 2012, portanto, do ano passado, o Brasil contava com uma frota de 76 milhões de veículos. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2011, registraram-se quase 45 mil óbitos em decorrência de acidentes de trânsito. Isso significa 123 mortes por dia, mais de 5 por hora, senhor presidente e caros colegas. Veja bem, senador Jorge Viana, só em 2011, veja bem, só 2011, 45 mil óbitos em decorrência de acidentes. 123 mortes por dia. No ano passado, levando em consideração as informações da seguradora Líder, responsável pelo DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, foram pagas 508 mil indenizações. Destas, 65 mil foram por óbito, 352 mil por invalidez permanente e 95 mil para pagamento de despesas hospitalares. As despesas do DPVAT, com essas indenizações, ultrapassaram 2 bilhões e 800 milhões de reais. Nessa conta não entram outros gastos do Sistema Único de Saúde, além dos planos e despesas particulares. Mais grave, no entanto, é o desperdício de vidas nesse verdadeiro genocídio com que convivemos cotidianamente, deixando um saldo de mortos que faz frente aos grandes conflitos bélicos da história. Vejam bem, só as mortes por trânsito no Brasil. Isso compete com as vidas, compete com os conflitos bélicos que ocorrem no mundo. Tal quadro nos obriga a buscar alternativas que, por óbvio, não compõem um rol conclusivo. É preciso investir fortemente em educação no trânsito, melhorias em nossa infraestrutura rodoviária e uma ação ainda mais forte na repressão dos excessos.
O vetor do planejamento e da melhoria na mobilidade urbana, todavia, ganha considerável relevo. Nos centros urbanos de todo o país, ao criarmos alternativas de transporte público de qualidade, indubitavelmente configuram-se em saídas economicamente factíveis e viáveis. Refiro-me ao incremento de ônibus, por exemplo, que devem contar com vias de trânsito exclusivas, permitindo sua circulação com plena fluidez. Vale citar o depoimento do ex-prefeito de Bogotá, o economista Henrique Peñalosa. A capital colombiana implantou, há uma década, um amplo sistema de corredores rodoviários para os coletivos e, ao mesmo tempo, criou restrições aos carros. Quer dizer, fortaleceu, privilegiou o transporte coletivo e, naturalmente, dando melhores condições do que aqueles que usam os seus carros, dos carros pequenos, carros privados. No Brasil, ainda vivemos uma situação oposta. Os ônibus têm cobertura limitada, são desconfortáveis e, na maioria dos casos, atraso no cumprimento de seus itinerários. Dessa forma, os carros, especialmente as motocicletas, por vezes, contando inclusive com redução de impostos, tornam-se a escolha mais comum. E, na verdade, é isso. Eu não sei se muitas vezes é a melhor política. Eu sei que causa desconforto e desemprego se não produzir, se não incentivar, se as fábricas não fabricarem mais automóveis, mais isso, mais aquilo. Mas muitas vezes as pessoas pensam, vou isentar de IPI esses setores, isentar daquilo, vamos facilitar aí para financiar um carrinho aí com 5 anos, 60 meses, por exemplo, dar condições para isso. Eu não sei se no fundo daqui um pouco é a vantagem, não é, porque favorece de um lado, mas criamos um outro problema do outro. Aí criamos o problema da mobilidade urbana. E aí precisamos arrumar o dinheiro para a infraestrutura, para melhorar os corredores de transporte, para coletivos. Aí vem a questão dos metrôs, e metrôs não é barato para construir. Aí vem isso, vem aquilo. Então, eu fico pensando muitas vezes, não temos que cuidar um pouco e dar um incentivo para isso, se falta aquilo. Não era interessante nós criarmos os privilégios, então, para o transporte coletivo, fomentando nesses setores? Eu fico nessa dúvida, senador Jorge Viana. Eu sei que o Excelência deseja oferecer uma opinião. E antes de continuar, é com muita alegria, embora meu tempo eu vejo que já está partindo possivelmente, mas é com muita honra que eu ouço o ilustre ex-governador e representante do Acre aqui na Casa. Queria cumprimentá-lo, senador Cacildo Maldani, pela iniciativa de fazer o debate de um tema que é tão caro, tão importante para o cidadão brasileiro, para todos nós. Mas é fundamental, principalmente para aqueles que precisam diariamente acordar de madrugada, pegar um transporte coletivo para chegar no trabalho e, às vezes, vários, e voltam para casa já muito tarde da noite, depois de usarem também vários transportes para poder chegar. Então, o transporte coletivo, como as manifestações de junho mostraram, é ineficiente, é muito caro e é ruim mesmo. Felizmente, me parece que agora prefeitos, governadores e o próprio nosso governo federal está colocando esse assunto como uma prioridade. Como pode um país com 200 milhões de habitantes, mais de 5.500 municípios, não ter como prioridade o funcionamento das cidades, a mobilidade urbana? Eu fui prefeito, fui governador, investi muito nessa área. Hoje, graças à compreensão do prefeito Marcos Alexandre, de Rio Branco, nós estamos num grupo de trabalho tratando de mobilidade. Eu falo para ele há 2 anos que o maior problema de Rio Branco, como de todas as cidades, é nós resolvemos. E agora estamos trabalhando para discutir o uso de bicicletas, que eu fiz. Rio Branco talvez é a cidade que mais tem a ciclovia proporcional no Brasil. Começou comigo na prefeitura, depois no governo, depois com o governador Binho e segue agora com o Tião, com Angelim e Marcos Alexandre.
O prefeito de São Paulo está mudando a lógica do trânsito de São Paulo, só implementando os corredores exclusivos. Mas eu concluo e agradeço a Vossa Excelência dizendo, nós temos 52 mil homicídios por ano no Brasil e mais de 40 mil assassinatos, porque também são assassinatos, no trânsito brasileiro, como bem colocou Vossa Excelência. Se isso não for suficiente para que se pare e que se encontre uma solução para que o Brasil verdadeiramente possa ter paz, eu não sei o que é mais. Estamos trabalhando na reforma do Código Penal, mas temos que fazer um trabalho para evitar os assassinatos também, que são diários, como bem colocou Vossa Excelência, mais de 100 por dia nas cidades brasileiras. E o pior, normalmente é aquele a pé. O mais frágil nessa disputa pelos espaços urbanos é quem anda a pé. Depois o que anda de bicicleta e as motos que hoje dominam boa parte das cidades brasileiras, precisam de um novo regramento. Então, parabenizo Vossa Excelência e devo dizer que é um dos temas também que eu faço questão de trabalhar como prioridade, porque penso que esse é o tema que também o cidadão brasileiro que mora nas cidades que são insustentáveis hoje quer que debatemos aqui na casa. Muito obrigado, senador Cacildo Malta. Eu que agradeço e recolho a parte de Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que tem experiência na questão e, naturalmente, deu exemplos, como citava há pouco até a cidade de Itapema, no nosso litoral catarinense, que nessa época do ano tem 50 mil habitantes, que é normal, mas chega a época do veraneio, tem 500 mil de pessoas. Então, imagina a infraestrutura, a preparação que tem que ter, e assim nós temos no geral. Quando tratamos de outras formas de transporte público, as dificuldades se aprofundam. Já vou para o finalmente, senhor presidente. Contam-se nos dedos as cidades que dispõem de redes de metrô e mesmo assim com extensões reduzidas. De acordo com o levantamento do portal Mobilize Brasil, a cidade de Teresina, por exemplo, dispõe de 12 quilômetros de rede. Em Brasília são 46. E em São Paulo, que registra a rede com maior extensão do país, são pouco mais de 74 quilômetros. Enquanto isso, Santiago do Chile oferece 93 quilômetros, Paris 212, Londres 408 e Xangai, impressionantes 420 quilômetros de metrô. Quando o assunto são as ciclovias, a situação não é diferente. A extensão de vias adequadas ao trânsito de bicicletas é extremamente reduzida. Em Salvador são 19 quilômetros, no Rio de Janeiro, cidade que dispõe de uma extensão, são 240 de ciclovias. Como base de comparação, Amsterdã oferece 400 quilômetros e assim em Berlim 750 de pistas para ciclovias. Obviamente a situação dos administradores é complicada quando se trata da implantação de mudanças, com orçamentos exíguos e pouca margem para investimento. Prefeitos e governadores ficam de mãos atadas. Novamente depende da benevolência federal. O Pacto da Mobilidade Urbana está aplicando recursos em projetos estaduais e municipais, mas também está parado. Para além do caixa público, é indispensável ampliar as parcerias com a iniciativa privada que viabiliza os investimentos necessários. Temos que abrir isso, respirar. Vou encerrando. Temos um longo caminho pela frente para adaptar nossas cidades a uma realidade mais humana, capaz de conjugar as necessidades crescentes de deslocamento, ampliando seu acesso e gerando economia de tempo, recursos e redução de emissão de poluentes. E, finalizando, aprimorar a mobilidade urbana é uma questão de democracia, de liberdade e equidade, ponto que não pode se afastar da pauta de qualquer administrador público neste país. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e pela tolerância com os colegas também. Muitas graças. Concedo a palavra nesse